Como é bom, irmãos, estar na presença do Senhor. Eu não sei você, mas se fôssemos para casa, para as nossas casas, eu já estaria abençoado, amém? Deus é muito bom. Ele faz além do que pedimos ou imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo no Evangelho de João. Glória, glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler o verso 12, 13 e 14. Amém? Tenho muito, ou tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém. Com sua cabeça, feche os seus olhos. Pai Celestial, no nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra ela seja ministrada às nossas almas, aos nossos espíritos e também ao nosso corpo, Senhor. Que a nossa mente seja renovada pela tua palavra, que o nosso espírito, que o nosso homem interior se alimente da palavra de Deus e que o nosso corpo receba vida e saúde por meio da tua palavra, Pai. Nos direciona nesse momento, que sejamos edificados, que sejamos, Pai, como aquele solo que recebeu a semente e produziu 100 por um. Eu oro, Pai, e te peço que essa semente não caia na beira da estrada, que essa semente não caia entre os espinhos e que essa semente não caia entre os pedregulhos. Não, 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 Senhor, que ela caia num bom solo, num bom coração, que ela cresça, que ela frutifique no poderoso nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje é o nosso culto de ensino e o tema de hoje é seguindo a direção do Espírito Santo. Amém. O versículo 13 diz assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Amém. Então, irmãos, o Senhor Jesus, quando estava cumprindo o seu ministério aqui na terra, ele fez uma promessa aos seus discípulos. Ele disse: Eu tenho muito para lhes falar, mas vocês ainda não podem suportar. Eles ainda não haviam nascido de novo, eles ainda eram carnais, eles ainda não entendiam as coisas espirituais. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo e ainda revelará o que está por vir. Então, o Espírito de Deus, ele foi dado à igreja também para nos guiar e para nos revelar as coisas que estão para acontecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. E hoje à noite a gente vai estudar um pouco sobre aquilo que a palavra de Deus diz, no que diz respeito a seguir a orientação de Deus. Amém? Eu quero ler algumas passagens que vão ser fundamentos para a gente criar uma base e depois a gente construir aquilo que Deus quer essa noite. Amém? Abra comigo lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, o versículo 14.
Amém. Todos abriram? Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que esse verso nos diz claramente, irmãos? Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o verso 16 nos dá uma ideia de como o Espírito Santo ele guia os filhos de Deus. O verso 16 diz assim: o próprio Espírito testifica, a minha versão diz testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Então nós lemos no Evangelho de João que o Senhor Jesus nos prometeu que quando o Espírito da verdade viesse, ele nos guiaria em toda a verdade e também nos revelaria as coisas que estão para acontecer. Amém. No versículo 14 de Romanos, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E no verso 16 do capítulo 8 de Romanos, a Bíblia dá uma ideia de como o Espírito Santo nos comunica verdades espirituais. O verso 16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, eu gosto de pensar e creio, irmãos, que da mesma forma como ele testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ele também testemunha ao nosso espírito, as demais coisas. Amém. Tem um versículo no Velho Testamento que nos dá uma luz de como Deus ele nos direciona. Está lá em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 27, se você quiser anotar aí, depois você lê em casa, mas diz exatamente assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o íntimo do seu ser. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, irmãos, esse verso de Provérbios nos indica que Deus nos ilumina através do nosso espírito. Amém. Deus fala conosco por meio do nosso espírito. Deus não nos guia nem nos direciona através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos sentidos. Porque você vai concordar comigo que os nossos sentimentos, eles são oscilantes. Eu não sei se acontece com você, mas tem dia que eu me acordo e me sinto o maior crente do mundo, cheio de fogo, cheio do Espírito. Mas também tem dia que eu me acordo e nem crente me sinto. Tem dia que eu venho para a igreja saltitante, desejando levantar as mãos no louvor. E tem dia que eu venho pela fé. E o que eu mais queria era ficar no sofá deitado sem fazer nada. Então não podemos usar os nossos sentimentos, as nossas emoções, como um termômetro da vontade de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque as nossas emoções, irmãos, se elas não forem trazidas à palavra, elas são desequilibradas, oscilantes. Amém. O crente que é guiado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, ele é o crente montanha-russa. Um dia está correndo, gritando, empolgado na igreja. No outro dia está em casa, depressivo, trancado no quarto. Amém. Mas nós não somos guiados pelas nossas emoções, nós não somos guiados pelos nossos sentimentos. Eu não sou guiado por um arrepio. Amém. Se eu sair de camisa num dia frio, bater um vento frio em mim, eu vou ficar arrepiado. Amém. Então eu não posso ser guiado por um arrepio. Amém, irmãos. Eu não posso ser guiado pela minha mente, pelos meus pensamentos. Por quê? Porque você vai concordar comigo que muitas vezes a nossa mente é um campo de batalha. É lá onde a guerra acontece. É lá onde o diabo lança pensamentos de dúvida, pensamentos de tentações, pensamentos de incredulidade. É lá onde você combate o bom combate. Então eu não posso ser guiado pelos meus pensamentos, porque nem sempre os meus pensamentos vão estar renovados com a palavra de Deus. Mas, se eu sou um crente, nascido de novo, se eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus, se o meu coração de pedra foi trocado por um coração de carne, isso é uma metáfora do Velho Testamento, que Deus promete que trocaria o coração de pedra pelo coração de carne, isto é, um coração sensível a Ele. Amém.
Então, se eu passei por esse processo, se eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu tornei-me agora um portador do Espírito da verdade. E devo esperar ser guiado pelo Espírito da verdade. Amém, irmãos? Então, se o Espírito de Deus habita dentro do crente, em seu coração, em seu espírito, em seu homem interior, amém, irmãos? E é Ele quem vai nos guiar em toda a verdade. Logo, Deus nos guiará, nos iluminará por meio do nosso espírito, irmãos. É lá onde iremos ouvir a voz do Espírito Santo. É lá no nosso interior, amém? É no homem oculto do coração. É no homem interior. Nós iremos ler aqui algumas passagens que falam sobre o espírito do homem. Pedro chamou de homem oculto do coração. Paulo chamou de homem interior. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, envelheça, sofra acidentes, esteja sujeito, muitas vezes, ao desgaste do tempo, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia. Amém. Pedro falando às mulheres, e nós iremos examinar essa passagem, ele diz assim, que não seja a beleza de vocês o adorno de ouro, a trança, a roupa, não, mas que seja um espírito, um homem oculto do coração. Amém. Aleluia. O Senhor Jesus disse o que, irmãos? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E isso ele se referia a respeito do Espírito que ele daria àqueles que crescem nele. Então é do nosso interior que fluem os rios, é do nosso interior que surgem as orientações. Amém. Amém, irmãos. Mas eu sei que tem pessoas que são novas e que talvez achem tudo isso uma loucura. É por isso que eu vou ser bem didático e procurar explicar da forma mais simples, para que tanto aquele que chegou agora na igreja, como aquele que já está há um bom tempo, receba de Deus. Amém? Abra comigo lá em 1 Tessalonicenses. Antes de falar propriamente sobre as direções de Deus para nós, para as nossas vidas, eu quero explicar rapidamente sobre a natureza tríplice, ou a natureza trina do homem. Amém? E para você que já conhece, que já sabe, é segurança para você ouvir as mesmas coisas. E como Bela falou aqui no início, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Amém? Alguém já disse que você pode ler o mesmo versículo todos os dias e todos os dias Deus vai ter uma palavra para você. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diga assim, eu estou num culto de ensino e eu vou abrir muito a minha Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo, ele está aqui, irmãos, no finalzinho da sua carta. Ele está dando as últimas instruções e fazendo alguns votos pela vida dos irmãos. E no versículo 23, ele faz um voto a respeito dos irmãos. Ele diz assim, que o próprio Deus da paz, diga assim, Deus é o Deus da paz. Que o próprio Deus da paz os santifique em tudo, ou inteiramente. E ele diz o que é tudo, e ele diz o que é inteiramente. Que o seu espírito, alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então aqui, irmãos, nós temos um verso da Bíblia que nos mostra claramente do que o homem é constituído, ou todas as partes que compõem o homem. E quando eu digo homem, eu estou me referindo à espécie, né? Ao gênero humano, homem e mulher. Então, que o todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Há quem acredite que espírito e alma na Bíblia sejam sinônimos. Há quem acredite que espírito e alma sejam as mesmas coisas. Mas, irmãos, a Bíblia nos mostra claramente que não é.
O versículo 12 de Hebreus, capítulo 4, diz assim, falando da palavra de Deus, diz que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ora, se alma e espírito fosse a mesma coisa, a palavra de Deus não dividiria, irmão, já que é a mesma coisa. Amém. Amém. Então são coisas distintas e nós iremos aprender rapidamente hoje sobre isso. O homem, ele é um espírito, ele habita num corpo e ele possui uma alma. No capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus falando com a mulher no poço de Samaria, a mulher perguntou a Jesus quem estava certo numa questão religiosa. Ela disse: os judeus dizem que devemos adorar a Deus em Jerusalém, no templo que Salomão construiu. Mas os nossos antepassados adoraram a Deus aqui nesse monte. E Jesus corrige aquela mulher dizendo: olha, os judeus estão corretos, porque a salvação é dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí ele conclui dizendo: pois Deus é espírito. Diga assim: Deus é espírito. Irmão, se Deus é espírito, acompanhe o raciocínio. Deus é espírito. No capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, ele disse: façamos o homem. Preste atenção, se você acompanhar todo o capítulo 1, Deus diz assim às águas: águas, produzam peixe, cada um segundo a sua espécie. Ele diz à terra: terra, produza, cada um segundo a sua espécie. E a terra produziu. Amém. E as águas produziram. Mas quando ele vai criar o homem, ele diz para ele mesmo: façamos o homem. Amém. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. A água produziu os peixes. Se você tira o peixe da água, ele... A terra produziu as árvores. Se você arranca uma árvore, ela fica com as raízes penduradas, o que vai acontecer? Ela vai morrer. O homem sem Deus, ele também está morto. Amém. Estávamos mortos, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. E com Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, Deus, ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa... Deus é o quê? E se ele criou o homem a sua imagem e a sua semelhança, logo o homem é um. E o verso 7 do capítulo 2, você pode ir anotando aí, não dá tempo de abrir tudo, mas Gênesis 2:7 diz exatamente assim, ó: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, diga assim, o corpo. Soprou em suas narinas o fôlego de vida, a palavra ali é ruach. Nas outras passagens do Velho Testamento é traduzido como espírito. Soprou o Senhor Deus o espírito de vida e o homem tornou-se uma alma vivente, um ser pensante, com faculdades intelectuais, com emoções. Amém. Então, irmãos, o homem, ele é um espírito. É o nosso íntimo, é a nossa essência, é o âmago do nosso ser, amém? E a gente acompanhando a Bíblia, a gente vai ver que, por exemplo, no Novo Testamento, sempre que a Bíblia fala de coração do homem, ela está se referindo ao homem interior, a parte íntima do homem, a parte onde Deus fala com o homem, a parte onde o homem recebe o Espírito Santo, amém? Aleluia, aleluia. Então, nós somos um ser espiritual e nós habitamos em um corpo. Você, provavelmente, todos aqui já foram em um velório. E a gente olha aquela pessoa que conhecíamos, que havíamos dado risadas, que havíamos brincado, e de repente está ali, aquele corpo, dentro daquele caixão. E apesar de estar a imagem da pessoa que conhecíamos, que muitas vezes amávamos, mas dentro de nós sabemos que aquela pessoa já não está mais ali. Porque o livro de Eclesiastes diz que quando o homem morre, o corpo voltará ao pó, à terra, porque da terra foi tirado, mas o espírito voltará para Deus, que o deu. Amém. Então, o homem, ele é um espírito. Nós somos um ser espiritual, irmãos.
habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Amém. A alma diz respeito à nossa mente, às emoções, às faculdades intelectuais. Amém. Com o meu corpo, eu entro em contato com a dimensão física. Com o meu espírito, eu entro em contato com a dimensão espiritual. Amém. Aleluia. Aleluia. Abra comigo aí, em 1 Pedro. É claro que nós não podemos, irmãos, esconder o fato de que quando Deus fala conosco algumas vezes, a nossa alma sente, amém. O nosso corpo algumas vezes sente, mas não podemos ficar esperando sentir alguma coisa para discernir a vontade de Deus. Se estivermos sensíveis a Ele, ficaremos sabendo por dentro, pelo testemunho do Espírito Santo, a vontade de Deus. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se ele testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, ele também testemunha com o nosso Espírito as demais orientações de Deus para as nossas vidas. Amém. Agora, muitas vezes, estamos tão ligados às coisas da terra, irmãos, que o nosso corpo ele veio da terra, então a nossa carne ela está ligada às coisas da terra, ela gosta das coisas da terra, ela ama as coisas da terra porque ela veio da terra. Mas o nosso espírito ama as coisas dos céus porque ele veio do céu. Amém. Deus soprou, irmãos, ele pegou algo de dentro dele e soprou nas narinas o espírito de vida. Deus tirou algo de dentro dele que estava lá nos céus e colocou dentro do barro. O barro gosta da terra porque ele saiu da terra. Mas o espírito gosta das coisas do alto. É por isso que Paulo disse, não pense nas coisas terrenas, pense nas coisas do alto. Amém, irmãos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes a gente está tão consciente, né, das coisas naturais, do trabalho, das contas para pagar, da mulher que está reclamando, do menino que está chorando. Às vezes é o homem que está reclamando também, né? Não é verdade, Paulinha? Mas o homem só reclama com razão. Eu sou do time dos homens, tenho que puxar a sardinha para os homens. Mas às vezes a gente está tão ligado às coisas naturais, tão ligado às coisas terrenas, né? Que até a ordem do versículo a gente inverte. Eu já vi pessoas lendo esse versículo assim, que todo o corpo, alma e espírito de vocês. Mas a Bíblia diz que todo espírito, alma e corpo. Amém. Então, às vezes, estamos tão ligados e conscientes das coisas naturais, das coisas terrenas, que não conseguimos ouvir a voz de Deus falando dentro de nós, irmãos. E aí também existe o crente preguiçoso, o crente que não ora, que não lê a Bíblia, que não se tranca no lugar secreto para orar a Deus em secreto. E aí fica o tempo todo dependendo que alguém lhe dê uma palavra. E deixa eu te falar, irmãos, eu creio em palavras. Também recebi uma noite aqui agora e foi Deus confirmando algo que ele vem falando comigo ó, há um tempo já. Amém. Mas perceba que eu disse que foi confirmando algo que Deus já vem falando comigo. É porque as pessoas, irmãos, elas muitas vezes se voltam para a velha aliança. Diga assim, velha. Diga assim, eu estou na nova. Na noite em que foi traído, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é o meu sangue, dado em favor de vós, a nova aliança que está sendo estabelecida. Estamos numa nova aliança. O Espírito da verdade não foi dado às pessoas da velha aliança, por isso que eles não podiam ser guiados a toda a verdade.
Por isso que eles não sabiam as coisas que iam acontecer. Por isso eles tinham que consultar o profeta. Por isso eles tinham que consultar o vidente, para saber qual era a vontade de Deus. Mas você não vai encontrar no Novo Testamento, irmãos, Deus dizendo assim: vá na casa do profeta, consulte a ele para saber se você deve namorar com essa moça. Não, irmão, na velha aliança você até encontra. Amém. Alguém consultando o vidente, consultando o profeta para saber se devia ir à guerra ou não, para saber onde estavam as jumentas perdidas, para saber qual era a vontade de Deus. Por quê? Porque o profeta, o Espírito Santo vinha sobre ele e revelava-lhe coisas. Mas na nova aliança, o que foi que Jesus disse? Quando o Espírito da verdade vier, ele vai guiar vocês em toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas falará tudo que ouvi eu falar. E ainda vai revelar a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, irmãos, como filho de Deus, que deve ser guiado pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, é uma responsabilidade sua como filho de Deus, conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E se Deus quiser usar alguém para trazer uma palavra para você, vai ser apenas para confirmar-te o que Deus já está te falando. Há um episódio assim no livro de Atos, né? Quando um profeta chamado Ágapo desce para a casa de Filipe, o evangelista, e quando chega na casa de Filipe, ele pega o cinto de Paulo, estava por cima de algum lugar o cinto de Paulo, ele pega o cinto, amarra na mão e diz assim: assim diz o Espírito Santo, que o dono desse cinto vai ser preso, vai ser levado pelos judeus para Roma. Só que Paulo diz assim: o Espírito Santo me diz, as prisões, as perseguições, não fiquem, não chorem, não se perturbem. Em toda cidade que eu chego, o Espírito Santo me diz o que me reserva, o que me aguarda. Amém. Então o profeta apenas confirmou, irmãos, aquilo que Deus já havia dito a ele. Amém. Aleluia. Diga assim: é minha responsabilidade ficar sensível a Deus para discernir a vontade de Deus. Só que para conhecer a vontade de Deus, irmãos, requer um trabalho, requer um esforço. Amém. Não venha me dizer que não requer, porque requer. Faz dias que eu estou buscando a Deus a respeito de uma coisa e ainda não tenho a direção. Então dá trabalho. Você tem que orar, você tem que sacrificar um tempo que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa para estar lendo a Bíblia, para estar orando, às vezes jejuando, às vezes se trancando no lugar e passando um tempo ali buscando a Deus para ficar sensível. E de repente começa a subir no seu coração, no seu espírito. Amém. A vontade de Deus a respeito daquela questão em especial. Amém, irmãos? Algumas pessoas pegam um versículo lá da Velha Aliança, do Velho Testamento, que diz assim: o coração do homem é enganoso. Existe esse versículo. Mas ele não se encontra no Novo Testamento, irmãos. Quando é que o coração do homem é enganoso? Quando esse coração é de pedra. Quando o Espírito Santo não habita nesse coração. Quando esse coração ainda não abriu a porta para Jesus entrar e cear. Amém. Quando eu não era crente, quando eu não tinha o Espírito Santo, eu não podia confiar no meu coração. Ele estava endurecido para Deus. Habitava nele o pecado, a maldade, o engano. Eu pecava e não me sentia culpado. A minha consciência estava cauterizada, o meu coração endurecido. Mas uma vez, irmãos, que o Espírito de Deus veio habitar no meu coração, e ele comunica com o meu coração a vontade de Deus, eu posso ouvir o meu coração. Eu posso ouvir o meu homem interior. Eu posso ouvir, irmãos, amém, o homem oculto do coração. Amém. Porque é de lá que Deus vai me iluminar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Diga a pessoa assim: durma não que o pastor prega bem. Mas também não se sinta condenado. Às vezes o dia foi tão puxado, bem, não fique condenado se você deu um cochilo. E às vezes o dia é tão puxado, né? Aí chega aqui, o ar-condicionado friozinho. O pastor falando sem parar, né? É mesmo que um sonífero.
Glória a Deus. Amém, irmãos. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Existem pessoas que pegam esse texto aqui, tiram ele de contexto e dizem, não pode usar brinco, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Mas dentro do contexto você entende o que a palavra está dizendo. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, no homem oculto do coração. Então entenda, não é que é proibido você ter enfeites, adornos, joias e tudo mais. O que não pode é que a tua beleza se resuma a isso. Amém? Amém? Você entendeu? Ao contrário, a sua beleza deve estar no seu interior, no homem oculto do coração, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Amém? Então, no homem oculto do coração. Ao contrário, esteja no homem oculto do coração. Que é isso aí? Dê a Jane aí que ela desliga do você, né? Glória a Deus. Eu não sei se era a mulher do Google pregando também. Amém? Aleluia. Até a mulher do Google se converte aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então diga assim: homem oculto do coração. Paulo, ele chama o espírito do homem. Paulo, ele chama o homem interior. Paulo, ele chama o coração do homem aqui de homem oculto do coração. Amém. Existe um homem oculto do seu coração. Já Pedro falou, né? Já Paulo chama de homem interior. Abra comigo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos. Embora o nosso homem exterior se desgaste ou se corrompa, o homem interior está sendo renovado dia após dia. Amém, irmãos? Então, existe um homem exterior e existe um homem interior. O homem exterior, fica claro que ele está falando sobre o nosso corpo, que envelhece, que algumas vezes até adoece, que algumas vezes se machuca, se corta. O homem exterior, ele se corrompe, mas o homem interior, ele se renova dia após dia. Amém. Amém. Então diga assim: eu sou um espírito, eu habito em um corpo e eu possuo uma alma. Eu vou concluir rapidamente essa parte para a gente pular para a próxima. O que o homem precisa fazer com o seu espírito? O seu espírito precisa nascer de novo. Quando ele nasce de novo, quando ele entrega a vida a Jesus, ele se torna uma nova criatura. Coríntios 5,17. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Uma pergunta simples e objetiva. Quando você se converteu, o seu cabelo mudou, o seu dente mudou, a sua pele mudou. Então, o que se tornou uma nova criatura? O seu espírito. Dentro de você, um novo homem surgiu, uma nova mulher surgiu. Então, o espírito, ele precisa nascer de novo. Ele precisa se tornar uma nova criatura. E o que é que eu faço com a minha alma?
Tem que renovar a mente. Tiago 1:21 diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar, compreender e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o meu espírito ele precisa nascer de, a minha alma, a minha mente, ela precisa ser salva pela, e o meu corpo. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse cabra ainda não se converteu. Ele quer comer mais do que pode, quer dormir mais do que precisa. Amém, irmãos? Quer ter o que não pode ter. Amém. A Bíblia diz, capítulo de Romanos 8 todo, diz que a carne tem prazer no pecado, mas o Espírito tem prazer na lei de Deus. É por isso, irmãos, que os crentes antigos diziam assim: eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. O meu espírito foi salvo quando eu nasci de novo. A minha alma está sendo salva pela palavra e o meu corpo, quando ele for transformado, quando ele for glorificado, no dia do arrebatamento, ele será salvo. É quando o corruptível será tomado pelo incorruptível. Amém. Aleluia. Então, Deus ele vai nos testemunhar, ele vai comunicar conosco, irmãos, através do nosso espírito. Amém. Muitas vezes, aquele freio por dentro. Muitas vezes, irmãos, a gente está prestes a entrar num empreendimento e vem um freio, vem uma intuição. Amém. Para que você, o sinal amarelo se acende ali. Eu gosto muito de algo que o irmão Reagan conta. Ele diz que houve um avivamento nos Estados Unidos, né, chamado de avivamento da cura divina. E foram grandes milagres, grandes pregadores, tinham mais de 100 evangelistas de cura divina. E eles pregavam com tendas, eram tendas que se montavam e desmontavam. Eles chegavam numa cidade e montavam uma tenda que abrigava 50 mil, 30 mil pessoas embaixo dessa tenda. E o irmão Reagan, ele era um desses que ministrava sobre cura durante esse avivamento. E alguém chegou para ele e disse assim: por que você não tem a sua tenda própria? Por que você também não tem uma tenda? E ele disse o seguinte: ele disse, Deus não falou comigo a respeito disso. Eu não vou ter uma tenda porque todo mundo está tendo uma tenda. Não é a vontade de Deus para mim. De fato, daqueles homens que estavam ministrando sobre cura, poucos haviam de fato recebido a orientação de Deus para terem uma tenda que comportasse dezenas de milhares de pessoas. Mas porque um fez, direcionado por Deus, os outros seguiram. Né? Não funciona, irmãos. Deus tem uma vontade específica para cada pessoa. E o irmão Reagan conta, né, que daqueles homens que ministraram sobre cura, poucos foram os que chegaram aos 80 anos. Uma boa parte deles morreu novos. Né? Então é perigoso para o crente, irmão, sair da vontade de Deus. Esses dias eu estava ouvindo um pastor, né, da Assembleia de Deus, inclusive, um homem muito sábio, ele dizendo que tinha um pastor em uma determinada cidade, né? Esse pastor tinha edificado o templo, tinha feito grandes reformas na igreja central, tinha aberto pontos de pregações, congregações, mas o líder dele, né, que era o tipo supervisor estadual, tinha recebido de Deus uma direção para transferir aquele pastor de uma cidade para outra. E tudo demonstrava que era a vontade de Deus que ele fosse para uma outra cidade, né? E o superintendente dessa denominação chegou lá no pastor e disse: olha, Deus tem falado comigo para você assumir a cidade tal. Ore a respeito.
E aí aquele pastor disse assim, não, eu construí casa pastoral, eu aumentei a igreja, abri não sei quantas congregações, vou nada, não tem quem me tire daqui. Com poucos dias o pastor morreu, com um ataque cardíaco. É perigoso, irmãos, resistir à vontade de Deus, ou sair da vontade de Deus. Amém. O irmão Reagan conta, né, tem um homem de Deus chamado William Branham. Ele foi um dos maiores profetas que pisou nessa terra. Você pode ter alguns vídeos dele no YouTube, em preto e branco ainda. Ele era tão usado por Deus. Nesse avivamento de cura divina, as pessoas chegavam naquelas filas enormes, de milhares de pessoas. Ele olhava para a pessoa e dizia: Você mora numa rua que se chama tal, o número da sua casa é tal, a cor da sua casa é tal, e você veio aqui porque está com tal problema. Se levante agora que Deus está te curando. Era um profeta de Deus mesmo, usado poderosamente por Deus. Tem vídeos dele no YouTube, se você quiser olhar. Só que o avivamento de cura divina, ele estava chegando, né? Estava findando. Não é que acabou as curas divinas, mas havia, irmãos, de fato, um mover de Deus para trazer de volta esses dons de cura naquela época e que ficaram até hoje aí, despertados para nós. E estava surgindo um avivamento de ensino da palavra. Deus estava levantando homens como o irmão Reagan para ensinar a palavra da fé. E aí, o irmão William Branham, ele não foi chamado por Deus para ensinar. Ele não tinha unção para ensinar. Ele tinha unção, irmão, para operar como um profeta. Mas porque ele via, né, os outros ensinando e achava bonito, ele quis ensinar também. Então, qualquer pessoa trazia uma revelação nova para ele e ele começava a ensinar aquelas coisas que muitas vezes eram falsas doutrinas, não tinha respaldo bíblico. E Deus o alertou várias vezes. O próprio irmão Reagan recebeu uma palavra de Deus de que se ele não voltasse para o chamado dele, o William Branham teria os seus dias abreviados. Eles tinham um pastor que eram amigos em comum. O irmão Reagan procurou esse pastor e disse: Olha, Deus falou comigo. E se o irmão William Branham não abandonar essa questão de ensinar e não voltar a operar como um profeta, como Deus o chamou, ele terá os seus dias abreviados. Sabe o que aconteceu? O irmão William Branham, um homem de Deus, poderoso em Deus, morreu num acidente de carro. Novo, antes do tempo. Amém. Então é perigoso para um crente sair fora da vontade de Deus. Enquanto nós somos bebês na fé, Deus ele vai, irmãos, nos dando uma colher de chá, se assim eu posso dizer, né? Mas uma vez que a gente já tem um tempo em Cristo, uma vez que a gente já ouviu uma palavra como essa, está na hora de você tomar a responsabilidade e conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Eu, às vezes, vejo pessoas saírem da igreja porque se magoaram com uma besteirinha. Aí a gente vai acompanhando. Os anos se passam e, de repente, aquela pessoa está afastada do evangelho. Eu já vi isso acontecer, Adriano. Muitas vezes. O líder do departamento chegou lá, chamou a atenção, só se chateou, a raiz de amargura se instalou, ela foi afastada da graça, ou ele foi afastado da graça, muda de igreja sem ser a vontade de Deus, e sabe o que acontece? O diabo passa a perna. Eu já vi isso acontecer, ó, desde que eu sou novo convertido, que eu já vi isso acontecer. Eu já vi pastores saírem do ministério que faziam parte, sem ser a vontade de Deus, e morrerem antes do tempo. Amém, irmãos? Então eu não quero sair da vontade de Deus para a minha vida. Amém? Você pode estar sofrendo, você pode estar sendo perseguido, mas não tome uma decisão sem que você saiba qual é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Não saia, persevere. Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. E no devido tempo Ele te exaltará.
Agora, se você anda na carne, se você guarda mágoa, se você se chateia, eu vou sair dessa igreja. É a vontade de Deus. Chegou o fim da estação. Amém. É por isso que quando alguém vem para aqui, que eu sei que já é crente, que faz parte de outra igreja, eu digo, glória a Deus. Busque saber se é a vontade dele. Porque, irmãos, eu não quero ninguém que venha de outra igreja para cá sem que Deus tenha direcionado. Porque alguém que está fugindo da vontade de Deus traz a tempestade para o barco. A vontade de Deus era que Jonas fosse para Nínive. Ele pegou um barco na direção contrária. Sabe o que aconteceu? O barco quase afunda. Deus me livre que eu não quero Jonas aqui. A gente vai lançar ele ao mar. Amém. Agora, aqui é um lugar de recomeços. Se a pessoa está afastada, não está congregando, é claro, irmãos, que a gente quer trazer de volta o nosso irmão para a presença, não importa de que igreja ele tenha sido. Mas se já é crente, está congregando em uma igreja, ei, fica onde Deus te plantou. Agora nós entendemos que no grande plano de Deus existem estações para as nossas vidas. Hoje eu estou aqui, eu não sei se nos próximos 10 anos eu estarei. Deus é quem sabe, amém. Talvez ele deixe eu aqui até eu completar meus 100 anos. Ou talvez daqui a 2, 3 anos ele me tire daqui e me leve para um outro lugar. Nós não sabemos. Amém. Mas se for a vontade dele, ele vai nos revelar. O Espírito da verdade lhes falará do que está por vir. Amém. Abra comigo lá em Colossenses, capítulo 3. Vou terminar com esse versículo. Não desista, irmãos. Não desista. Ainda esse mês, se Deus permitir, eu vou trazer uma mensagem aqui sobre a isca de Satanás. A isca de Satanás para o crente é a mágoa. Quando um crente fica magoado, cria mágoa de alguém, ele mordeu, o diabo fisgou ele com anzol. Está magoado, resolva logo isso, porque isso cresce feito uma bola de neve. Perdoe logo, se reconcilie logo, não fique chateado. E deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus odeia quem dissemina intriga entre irmãos. Tem 6 coisas que Deus abomina e a 7ª nele odeia. Sabe qual é? É aquele que dissemina intriga entre irmãos. Tem pessoas que, quando elas estão chateadas com o outro, elas saem contaminando os outros, lutando contra aquele irmão. Deus odeia isso. Amém. Eu identifico logo, irmãos, quando alguém está magoado com outra pessoa e de repente começa a falar daquela pessoa, começa a contaminar os que estão em volta para que todo mundo fique contra aquela pessoa. Meu ouvido não escuta isso. Não escuta, não escuta, não, já passei o tempo de suportar. Quando eu era mais novo, né? Eu ainda escutava por educação, agora eu interrompo logo, eu digo, ei, já identifiquei. Olha, você está num caminho perigoso. Perdoe logo, compre uma caixa de chocolate, dê para ela, diga que você a ama, que Deus falou com você que você devia comprar essa caixa de chocolate. Amém, irmãos? Ninguém vai dar caixa de chocolate a ninguém mais agora, né? Não vai estar magoado comigo? Pode dar para mim. Amém. Colossenses capítulo 3. O irmão Reagan conta que ele assumiu o pastoreio de uma igreja, né? Ele assumiu uma igreja como pastor. Aí uma irmã chegou lá e disse assim, começou a se apresentar para ele, né? Eu sou a irmã fulana, estou nessa igreja há tantos anos, não sei o que tal. Aí quando ganhou intimidade, disse assim, agora, irmão Reagan, deixa eu lhe dizer, pastor, o senhor não sabe o que a irmã fulana fez comigo. Aí tem falando da irmã, e o irmão Reagan lá disse assim, quando foi que isso aconteceu? Ele imaginava que tinha sido semana passada. Mas quando foi que isso aconteceu, viu? Ah, já faz uns 10 anos.
Ele disse que deu vontade de expulsá-la da sala da casa dele. Pelo amor de Deus, a irmã estava 10 anos remoendo uma mágoa. Veja que prisão, irmãos. Não, a Bíblia diz que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Você tem que perdoar logo antes de escurecer. Amém. Pedro disse assim: se meu irmão pecar contra mim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 70 vezes 7. Dá 400 e poucas aí. Não é isso? Alguém já fez a conta? É bronca, irmãos. Ele se aumenta a nossa fé. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém. Mas eu quero focar na parte A do versículo. Que a paz de Cristo seja o árbitro ou o juiz do vosso coração. Ou seja, que a paz decida a questão. O que o juiz faz, irmãos? Ele ouve as partes e dá uma sentença. Ele ouve as partes e julga a causa. Ele ouve as partes e diz algo. E a palavra está dizendo assim, que a paz de Cristo julgue as questões aí do teu coração. Seja o árbitro do vosso coração. Ou seja, vai fazer algo, irmãos. Não está sentindo paz? Para um pouquinho. Ora mais a Deus. Busca mais a Deus. Não é porque todo mundo está comprando uma casa que seja necessariamente o momento de você comprar. Não é porque todo mundo está cortando o cabelo curto que você tem que cortar. É um exemplo fraco, né? Mas. Não, irmãos. Amém. Às vezes, né, os pastores são tentados a. Tem uma igreja crescendo muito, tal. Aí a gente vai lá e quer saber o que foi que o pastor fez para que aquela igreja cresça. Isso é errado, irmãos. A gente deve se inspirar, a gente deve pegar bons exemplos e tentar melhorar dentro da nossa realidade, mas cada pastor deve buscar a Deus para descobrir qual é a vontade de Deus para a sua comunidade local. Amém. Ah, fulano fez isso e teve sucesso. Mas você não é fulano. Busque a Deus, saiba qual é a vontade dele para a sua vida. Efésios 5,17 diz assim: não sejamos insensatos, mas procuremos conhecer qual é a vontade de Deus. Ou seja, é uma responsabilidade minha e sua buscar conhecer qual é a vontade de Deus. Amém. E como é que faremos para descobrir qual é a vontade de Deus a respeito de assuntos, né, mais particulares possíveis? Porque cada um de nós está vivendo uma estação da vida. Um está querendo arrumar uma namorada, o outro está querendo arrumar um emprego, a outra não sabe em que curso entrar na faculdade, o outro está se sentindo chamado por Deus para o ministério. Então, assim, cada um tem as suas necessidades de orientações da parte de Deus. Agora, irmão, se você se dispõe a buscar a Deus, a consultar a Deus, para ouvir os conselhos dele, ele vai te guiar pelos melhores caminhos, amém? Dá tempo, eu quero ler aqui um testemunho rapidinho. Eu estou sendo muito enriquecido através desse livro, Seguindo os Planos de Deus. E aqui na página 103, o irmão Kenneth Reagan, ele conta um testemunho de quando ele era bem novinho, 22 anos, ele estava pastoreando a primeira igreja. Eu vou ler aqui para vocês. Compartilharei com vocês agora o caso de um pastor que saiu da vontade de Deus para o seu ministério. Aos 22 anos, quando eu estava pastoreando a primeira igreja pentecostal, ou do Evangelho Pleno, visitei o pastor da igreja pentecostal em uma cidade próxima. Quando cheguei de carro à frente da casa pastoral, fiquei atônito ao ver o automóvel do pastor engatado com um reboque que continha todos os móveis e pertences amontoados. Fui até o pastor e lhe perguntei: o que está acontecendo?
pastor respondeu: pedi demissão da minha igreja. No momento em que ele falou aquilo, fiquei sabendo em meu espírito, por meio do testemunho interior, que ele estava fora da vontade divina. Eu, porém, tinha apenas 22 anos e aquele pastor tinha idade suficiente para ser o meu pai. Não era eu quem iria exclamar: você está fora da vontade de Deus, rapaz. A não ser que ele me mandasse especificamente lhes falar. Pensei comigo mesmo: ele não vê que está fora da vontade divina. Então, ajudei-o a encaixar os últimos pertences do reboque. Com tudo carregado, o pastor despediu-se de mim com um aperto de mão. Então, o pastor disse algo que me deixou saber que ele não estava certo de agir que ele não estava certo agindo do modo como estava agindo. O pastor disse: realmente espero não estar fora da vontade de Deus. Nunca me esquecerei do seu olhar e do som de sua voz ao dizer isso. Então, sacudiu a cabeça, entrou no automóvel com a sua esposa e partiu. Fiquei parado ali na calçada, quase chorando. Tive uma sensação muito desagradável ao ver aquele casal sair de mudança para fora da vontade de Deus. Aquele pastor deveria ter sabido em seu íntimo que estava saindo do propósito divino, pois todo filho de Deus pode ter conhecimento disso, independente de estar no ministério. Todo filho de Deus pode confiar que o Espírito Santo irá dirigi-lo. Voltei para casa e falei com a minha esposa. O irmão fulano pediu demissão da sua igreja e aceitou um pastorado em outra cidade. Minha esposa disse: ele não sabe que está fora da vontade divina? Olha só, minha esposa não é pregadora, mas também captou em seu espírito que o pastor ficara fora da vontade do Pai. Respondi: realmente saiu. Mas eu não tinha autoridade para lhe falar isso, a não ser que o Senhor assim me ordenasse. É necessário agir com sabedoria em relação a esse assunto. Pela maneira de o pastor falar, ficou claro que nem teria aceitado se eu lhe tivesse dito que estava convicto de que ele estava fora da vontade divina. Eu sabia que o Altíssimo estava querendo dizer-lhe que ficasse onde estava, mas já que aquele pastor não quis dar ouvido a Deus, quanto mais a mim, pastor de apenas metade da idade dele. Então outro obreiro veio para assumir aquela igreja. Várias coisas lamentáveis ocorreram no decurso dos meses que se seguiram. O resultado disso foi que, 7 meses depois, aquele pastor voltou à congregação de origem. Aquele servo de Deus teve a maior alegria de sua vida ao voltar àquela igreja. E ali pastoreou por muitos anos. Mas na ausência dele, nos 7 meses que ele passou fora, a igreja sofrera muito, com muitos problemas. Sua congregação se reduziu à metade do tamanho original. Se o pastor tivesse obedecido a Deus e permanecido em seu posto, poderia ter evitado essa perda de membresia e a congregação, em vez de sofrer, teria provavelmente prosperado espiritualmente, aumentado o número. Amém. Então você veja, ele conta aqui o testemunho, né, de um pastor que saiu fora da vontade de Deus. Isso fez com que a igreja se reduzisse pela metade. 7 meses depois ele voltou. Graças a Deus que deu tempo dele voltar, irmãos. Às vezes não dá tempo de voltar e a pessoa morre antes do tempo. Amém. Porque está fora da vontade de Deus. E não é que Deus vai matar a pessoa, mas é que ela se torna agora uma presa vulnerável. Porque ela está fora da vontade de Deus. E o diabo fica mais facilmente, né, apto a atacá-lo e muitas vezes ceifar a sua vida sem que fosse a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que tenhamos uma vida longa. Amém. Então eu quero ter uma vida longa, eu quero cumprir todos os planos de Deus para a minha vida, então eu quero seguir a direção dele. Amém. Precisamos dedicar tempo para lermos a nossa Bíblia, para orarmos e para conhecermos qual é a vontade de Deus para cada estação que estamos vivendo, irmão.